Feriado de 7 de setembro chegando e eu já percebo um comportamento clássico em muita gente. Muita gente tendo aquela síndrome da tensão pré-feriado. Muita gente, quando avista um feriado chegando, já fica muito cansada. Puxa, a pessoa se sente exausta. Se o feriado for no dia seguinte, então, meu Deus, hoje a pessoa vai custar a trabalhar. Vai trabalhar com dificuldade ou vai estudar com dificuldade e vai pensar o seguinte: ainda bem que esse feriado chegou, porque eu não sei se eu sobreviveria mais um dia. Interessante tudo isso, né? Interessante demais. É como se você mentalmente tivesse que se convencer de que você está muito cansado, muito cansada, para você se sentir merecedor, merecedora do descanso. Isso é, no mínimo, bastante interessante. É que o tempo todo nós criamos mecanismos psíquicos para lidarmos com a nossa culpa. Claro, porque quando você descansa sem estar cansado, você fica com uma certa culpa, ainda que essa culpa aconteça de maneira inconsciente. Você se sente culpado quando descansa sem estar cansado. Então você precisa se convencer do cansaço, você precisa se convencer de que está muito cansado para merecer descansar. O tempo todo nós criamos mecanismos psíquicos, inclusive inconscientes, que ficam transitando entre a culpa e o merecimento. Inclusive, nas últimas décadas, o sentimento de culpa tem mudado demais. Tem mudado demais. Alguns até diriam que hoje as pessoas não têm tanta culpa, têm mais vergonha do que culpa. Mas esse seria assunto para um outro vídeo. O que eu posso dizer para você, e isso não sou eu que acho, muita gente defende essa ideia, eu também defendo, de que nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, a percepção de culpa tem mudado principalmente com as gerações mais jovens. Se antigamente a culpa era algo reflexivo, pessoal, meio transcendente, muitas vezes até meio religioso, se antigamente a culpa era pessoalizada, hoje a culpa está muito associada à vergonha do outro e muito associada à performance. Hoje nós estamos sentindo culpa por causa da performance que nós não alcançamos. A culpa hoje não é tão mais moral, ou religiosa, ou familiar. As pessoas não se sentem tão culpadas quando pensam que fizeram algo errado. Elas se sentem culpadas quando acham que não foram eficazes. Nós estamos hoje desenvolvendo uma culpa extremamente associada à performance, à alta performance. Muita gente se sente culpada porque pensa que o desempenho no trabalho não foi como deveria. Ou no estudo, a pessoa acha que está tudo errado porque ela não estudou como deveria. Isso é bastante significativo. A pessoa se sente muito mal porque penso, puxa, eu poderia ter estudado mais, eu não cumpri o meu horário de estudos, e isso até trava a pessoa. Claro, fazer uma avaliação de que você poderia fazer mais, isso é ótimo. No entanto, muita gente desenvolve ansiedades porque acha que não está obtendo a performance que poderia. É um sentimento de culpa por causa da performance. E isso tem a ver com esse mundo atual, em que tudo é performance, em que as palestras motivacionais querem ensinar você a ter muita performance, resultado, produzir, anotar tudo na agenda, tudo discriminado, e você tem que produzir, parar de perder tempo, e tem que anotar até o horário de fazer xixi. Performance, performance, performance. Acontece que você não é uma máquina. E nunca vai dar certo exatamente do jeito que a ideia é vendida. Se você faz o seu horário de estudos, legal. Você faz o máximo que der. Mas e se não der? Se não der, não deu. É só um norte, aquele horário. Você faz o máximo que der, sabendo que, na maioria das vezes, não vai dar. Mas você tenta. E você não pode se sentir profundamente culpado quando não der. É natural que não dê.
O problema, repito, é que há toda uma indústria ligada à performance, com palestras, com livros, com propagandas que sempre mostram mães perfeitas, pais perfeitos, profissionais perfeitos e estudantes de alta performance com muito resultado. Isso tem gerado até alguns comportamentos importantes, aquilo que alguns chamam hoje de burnout parental. Depois eu vou aprofundar nesse termo aí do burnout ou burnout, certo? Mas o que é o burnout parental? É, por exemplo, aquela mãe que tem um profundo sentimento de culpa porque acredita que não tem sido uma boa mãe. É aquele pai que se sente culpado porque acha que não é um bom pai. Ou aquela pessoa que entrou em crise porque acha que não é um bom irmão, que não é um bom filho. Até isso está acontecendo. Porque na nossa sociedade, até o ato de ser mãe tem que ser performático. Claro, repito, há toda uma indústria, inclusive de propagandas, que querem vender a ideia de que a sua vida é performance o tempo todo, de que o seu trabalho é performático o tempo todo. Nada contra ter performance, nada contra ser excelente naquilo que você faz. Mas entenda, você é imperfeito. Ainda que você almeje a perfeição, você é imperfeito, você é imperfeita, e está tudo bem, e está tudo certo. Você faz o melhor que você puder, mas o melhor que você puder ser ainda não será perfeito. Não existem estudantes perfeitos, não existem mães perfeitas, e pare de pensar que o outro é perfeito e você não. Todos temos nossas imperfeições. E é importante compartilhar nossas imperfeições, para que um ajude o outro, para que um motive o outro. Tudo bem, você pode até visualizar a perfeição, mas entenda, você não é a pessoa perfeita. E pare de se sentir culpado por não adquirir a perfeição na performance. Porque nos venderam essa ideia de que a nossa performance tem que ser perfeita e nós temos que ser completamente produtivos, produção, o tempo todo. Mas de vez em quando você tem dor de barriga. De vez em quando não dá para produzir. Tem dia que não dá. Você não é perfeito, entenda isso. E pare de se sentir culpado por não ser perfeito. Olha que culpa mais idiota, né? Criamos uma sociedade em que as pessoas se sentem culpadas porque não são perfeitas. Para com isso, tá? Tchau.